passeio pelos principais pontos turísticos da Cidade Canção. ZYM 203, canal 295E. Vamos lá. 106,9 MHz. UEM FM, emissora educativa da Universidade Estadual de Maringá. A UEM FM apresenta agora o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá. Coordenação da professora doutora Gisele Mendes de Carvalho. Aqui, pesquisadores, professores, acadêmicos, convidados e especialistas buscam eliminar a diferença entre o indivíduo e o cidadão, entre comunidade e sociedade. No ar, Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. A UEM ouvindo a população no seu dia a dia. Olá, muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, é dia 22 de outubro de 2021. E nós começamos agora, como você sabe, nosso encontro de sexta-feira, o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Programa que faz divulgação de pesquisas, de eventos e entrevistas de interesse acadêmico e social sobre aspectos relacionados ao nosso dia a dia. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá, aprovado sob o número 565/2021. O CSA, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEM, está dividido com seus respectivos cursos: Departamento de Economia, Departamento de Administração, de Direito Público, de Direito Privado e Processual e também o Departamento de Ciências Contábeis. O CSA oferece graduação e pós-graduação. O programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania vai ao ar ao vivo pela UEM FM, sempre às sextas-feiras às 10 horas da manhã e tem reapresentação às segundas-feiras às 8 da noite. Você nos acompanha pela UEM FM 106,9, pelo Facebook da rádio e também pelo nosso YouTube. Inscreva-se, mande o seu joinha, participe, compartilhe essas informações. Eu sou Marcelo Gaudioli, comunicólogo aqui da UEM FM, na mesa de áudio Ademir Francisco e Everton Vieira, nas redes sociais, a nossa acadêmica de Direito aqui da UEM, a Maria Eduarda Vicenzi, na UEM TV o Ronaldo Vanzo, a divulgação institucional do André Scarati e da jornalista Camila Cantoia. Na secretaria da ASC, a Lúcia Bianchi Costa, e o assessor de comunicação é o Elias Gomes de Paula. Bom, a nossa pauta de hoje, liderança nas organizações. Vai participar conosco, já está aqui, o professor doutor Walter Afonso Vieira. Ele é docente do Departamento de Administração e o doutor Walter é um dos pesquisadores top 10 mil da América Latina. Pois é, tá chique o nosso programa hoje. Professor Walter, que bom que o senhor está conosco. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marcelo. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa da Rádio UEM FM 106,9. Bom dia, professora Gisele, diretora do CSA, que congrega os dois departamentos de Direito, Administração, Economia e Contabilidade. E, é claro, bom dia aos ouvintes, nossos colegas que estão nos ouvindo aqui no canal do YouTube, no canal da rádio, Facebook, social media. E, é claro, encaminho um abraço, Marcelo, a toda a equipe da Rádio FM também, que está por trás dessa elaboração desse programa. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço muito. Excelente pauta a nossa conversa de hoje. Está comigo aqui, ela que faz as pautas, dirige o programa, ela que é responsável por esse projeto, a professora doutora Gisele Mendes de Carvalho, ela é diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá. Gisele, bom dia, bem-vinda mais uma vez, querida. Bom dia, Marcelo, bom dia, professor Walter Vieira, do Departamento de Administração. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Professor Walter, que é um dos pesquisadores do top 10 mil da América Latina, segundo aí de Science University, né? A UEM também está muito bem classificada nesse ranking que saiu recentemente. A gente tem orgulho de ter o professor Walter do CSA fazendo parte dessa lista. Vai falar sobre liderança nas organizações, que é o tema das suas pesquisas. Muito obrigada, professor Walter. Seja bem-vindo. Muito bem. Bom, para começar, antes de fazer a primeira pergunta, eu tenho uma citação que eu achei do Baggio 2007, que ele diz assim: o chefe conduz, o líder aconselha. O chefe inspira medo, o líder entusiasmo. O chefe diz eu, o líder diz nós. O chefe se preocupa com as coisas, o líder se preocupa com as pessoas. O chefe colhe os louros, o líder os distribui.
O chefe enxerga o hoje, o líder contempla o amanhã. Do Baggio, uma citação de 2007. E aí eu pergunto, professor Walter, o que é um líder? Que características podem definir um líder para começar a nossa conversa? Por favor. Ok, Marcelo, muito obrigado. A primeira questão aí para os ouvintes, o que é um líder? O Baggio, ele fala uma perspectiva de diferenciação que começa com a chefia e vai para uma segunda chefia, mas essa chefia se transforma numa liderança e numa capacidade de diferenciar do primeiro elemento. Então, o que é o chefe, partindo do primeiro princípio? É o papel superior de tender a empurrar os funcionários para seguir decisões. É uma tendência do chefe de fazer com que o funcionário resolva por ele próprio, acabando por obrigar o funcionário a trabalhar sem muita orientação, sem muita expectativa. E isso faz com que o chefe tenha algumas deficiências que são eliminadas quando ele tem uma autoconsciência de que, na verdade, ele precisa ser um líder. E aí o Baggio define muito bem essa segunda perspectiva. O líder de verdade, ele sabe fazer uma inspiração, ele sabe fazer uma motivação dos colaboradores. De fato, o líder está muito próximo, coisa que o chefe não necessariamente está. E ele conhece cada um ou cada colaborador para potencializar o melhor do colaborador, facilitando o quê? Delegação de tarefas, execução e alcance de resultados. Então, em resumo, a diferenciação entre chefe e líder está no embasamento de inspiração, motivação e de comprometimento. Por isso que torna um indivíduo um pouco mais especial para resultados. Muito bem, professor. Está me ouvindo, professor Walter? Oi, estou ouvindo, professora Gisele. Ouvindo. Eu tenho uma pergunta aqui sobre a formação do líder. Isso acontece de forma espontânea, natural, ou a gente forma a liderança, professor Walter? Essa pergunta é uma pergunta interessante. O líder se faz naturalmente ou o líder é formado? Eu vou gastar um pouco mais de tempo para desenvolver essa resposta. Pesquisas recentes mostram que existe um gene de liderança. Ou seja, existe um DNA no sujeito na qual nasce. Tá? É claro que outros não nascem com o gene da liderança. Então, são pessoas que nascem com o dom de influenciar, de persuadir, de convencer, de motivar. Especialmente de assumir a frente em uma coisa de inspiração. Isso já é comprovado. Agora, nascer com o gene da liderança não necessariamente garante que essas pessoas vão se tornar ótimos líderes. Né? Por quê? Até os nascidos com o suposto gene de DNA, eles precisam ser moldados. Então, o líder se faz naturalmente, em alguns casos ele possui elementos, sim, para a formação natural. Mas ainda assim necessita de uma remodelação, uma lapidação, para entender a ideia de se aproximar, gerar comprometimento e gerar, acima de tudo, inspiração. Na verdade, a pesquisa da Universidade de College de Londres, com o DNA de 4.000 líderes de destaque, mostrou que mais da metade desses líderes possuía a mesma sequência genética. Então, respondendo à pergunta da professora, que é uma pergunta de cunho popular, a líder é natural, o líder é formado? Cientificamente, a universidade está aqui para comprovar muitas evidências, e uma delas é, sim, dá para ter embasamento natural genético, mas ainda necessita de uma formação e lapidação. O fato é, uma pessoa acaba se tornando um verdadeiro líder à medida que ela é colocada em desafios de comando, colocada em desafios de liderança, de gestão. Então, eu vou falar para o ouvinte que está seguindo. Quando o ouvinte se depara com um desafio de comando, de gestão, de dificuldade, vamos colocar assim, de desafio, tente verificar pela perspectiva positiva. Por vezes, esse desafio é um privilégio, porque te coloca numa situação que a pergunta posterior é: como que esse líder começa a lidar com a situação e saber resolver de uma maneira inspiradora, motivadora, delegadora, não autoritária? Portanto, é o saber lidar, a segunda parte da questão, formando. Muito boa, professora. Muito interessante. Professor Walter, o que é liderança e qual o papel da liderança nas organizações hoje?
papel da liderança nas organizações. O papel da liderança é saber empolgar a equipe, saber aprender com agilidade desafios, saber se comprometer com pessoas individualmente, que é um grande desafio do ouvinte, do gestor, do profissional, do empresário, e saber lidar com o indivíduo na somatória, que é o grupo. A gente discute muito em times. Então, o líder ele tem um papel, no primeiro momento, individual, um por um, mas no segundo momento até em times, tá? Tem um recente trabalho que a gente desenvolveu aqui no Departamento de Administração da Universidade Estadual de Maringá, com algumas parcerias, uma professora pesquisadora da UEMP, aqui do estado, e um professor da Universidade Estadual de Iowa, com 108 líderes, 375 colaboradores no segmento calçadista, aqui em Maringá, inclusive, várias instituições que trabalhavam com calçados. E o papel da liderança se desdobrou em 2 papéis. O papel número 1 é uma liderança transacional. O papel número 2, professora, é uma liderança transformacional. Então, o que é esse papel, professor Walter, de liderança transacional? Esse papel, ele é responsável por 14% do desempenho das vendas e foca no líder ensinar ao seu colaborador, ao seu parceiro, como executar ações do dia a dia, transações e tarefas. Quando vai para um segundo papel, que é a liderança transformacional, a própria palavra já ajuda ao entendimento de transformação, o líder não foca tanto mais nas tarefas. Ele começa a focar na transformação de dar liberdade para o colaborador, a equipe fazer do modo como acha melhor, mas desde que atinja um resultado final lá na frente. Esse segundo papel, essa liderança transformacional, é responsável por 18% do desempenho de vendas da indústria calçadista aqui de Maringá. Então, 2 papéis. Primeiro papel, a liderança transacional, atividade por atividade, tarefa por tarefa, e uma que transforma. Foca menos na tarefa, mas foca lá na frente no resultado, dando a liberdade, dando a inspiração. Transacional, 14% de desempenho, e transformacional, 18% do desempenho. 2 grandes papéis gerados que mostram comprometimento, agilidade e empoderamento. Muito bom. Professor Walter, qual a importância da liderança nas organizações? E também, se o senhor pode citar alguns exemplos dessa liderança nas organizações hoje. Ok. Qual a importância da liderança nas organizações e alguns exemplos? Se me permite, professora, e eu vou citar 2 exemplos, tá bom? Tem um recente trabalho feito numa empresa de telefonia celular, fabricante de telefonia celular. A empresa chama Precision, tá? É a segunda maior fabricante de hardware, de carcaça de telefonia celular do mundo. E os resultados mostraram a importância do papel de liderança nas organizações. A ideia é que, ao ter a liderança, esses gerentes, esses diretores, essas diretoras, elas inspiram e acabam não ficando em cima do funcionário, do colaborador, não monitorando, não cobrando, não demandando excesso de carga. O que muitas vezes é comum e conhecido do ouvinte, de algum colega que fala, poxa, eu vou ficar em cima porque vai dar resultado. Não. A importância da liderança está no reverso. Ao não monitorar, ao não cobrar, os resultados da Precision aumentaram de 10% a 15% por meio da liderança transformacional de deixar o colaborador mais livre. Tá? Segundo exemplo. Um exemplo em uma grande rede de cafeterias, 15 mil unidades ao redor do mundo, 50 países, 200 mil colaboradores. E aí mostra como é que existe essa importância da liderança. É fato, o chefe é modelo ultrapassado, a liderança é modelo atual.
O trabalho nessa grande rede de cafeteria, que é um grande exemplo interessante, mostrou 2 tipos de importância. A importância do líder é que, no primeiro momento, ele gera resultados táticos. Resultado tático é resultado de efetividade da empresa, da instituição, para com a estratégia. Uma empresa pode ser um museu, uma organização pode ser um museu, uma organização pode ser um hospital, uma organização pode ser uma empresa privada, uma ONG, uma prefeitura, uma PAI, uma escola. Mas ao ter um líder que desenvolve a importância tática do resultado, foca na estratégia. A estratégia pode ser obtenção de recurso, obtenção de curadoria, doação, até mesmo resultado financeiro. E o segundo ponto de importância nessa rede de cafeteria mundial é que o líder, ele também auxilia a ter um resultado adaptativo, de adaptação, de mudança. Ou seja, embora tenha claramente objetivos definidos, o líder, tanto quanto os funcionários, precisam reconhecer momentos de adaptação, mudança e, às vezes, sair da estratégia traçada para buscar uma efetividade melhor. Tá bom? Então, o primeiro exemplo foca lá na Precision, que ao não monitorar aumenta de 10% a 15%, e o segundo exemplo da cafeteria traz 2 vertentes para o ouvinte. Busca tática de resultado da estratégia, das definições, metas e objetivos, e busca adaptativa de saber o momento de reconhecer e falar, não está dando certo, vamos alterar. Muito obrigado. Boa questão, professora. Muito bom, muito bom. Nós estamos apresentando o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania pela UEM-FM, Facebook e YouTube. Hoje estamos falando de liderança nas organizações. Nosso convidado de honra hoje, Dr. Walter Afonso Vieira, docente do departamento e do programa de pós-graduação em administração da UEM. E ele é top 10 mil da América Latina como pesquisador. Comigo também a doutora Gisele Mendes de Carvalho, minha parceira de lives, que está participando conosco hoje também. Professor Walter, uma curiosidade aqui. Eu sou uma pessoa empolgada, está dizendo aqui no chat. Eu posso ser líder? Eu sou uma pessoa motivada. Eu posso ser líder? Eu tenho boa produtividade. Eu posso ser líder? Tudo isso junto forma um líder ou não é só isso? Empolgação, motivação, produtividade? Pode ser um líder, mas aí eu lhe pergunto, Marcelo, você tem motivação individual, tem produtividade, é individual, traz resultados, é individual. Está faltando um elemento na questão. O sujeito precisa reconhecer as qualidades, que são excelentes, e precisa fazer uma ponte de transferência quando ele é colocado em situação de desafio para com o terceiro. Quem é o terceiro nessa história? É a instituição, em um momento, é o grupo de colaboradores, no segundo momento, e é o colaborador individual. Então, essa motivação, eu vou lhe perguntar, quando confrontada com um colega menos motivado, quando essa produtividade é confrontada com um time de trabalho extremamente produtivo, que pode até gerar um pouco de inveja para um segundo time, como é feita essa transição, transformação, transmissão da tua parte, como gestor, como líder, para com a equipe. Então, a primeira parte da resposta é sim, você pode ser perfeitamente um líder que transfere valores, mas a segunda parte é, saiba realmente reconhecer o processo de transferência, o processo de ensinamento, que muitas vezes esse ensinamento, ele vem daquela ideia de um coaching, de um mentoring. O coach busca um pouco mais de etapas e o mentoring busca muito mais transferência de conhecimento. Até porque, Marcelo, olha que bacana a tua questão. Em algum momento, o teu colaborador ele vai falar o quê para ti? Marcelo, eu sou motivado também, produtivo também e trago bons resultados. E aí sua questão é, então eu quero que você seja o próximo na sucessão da transferência para os próximos colaboradores. Excelente. Muito bom. Muito bom, professor Walter. Professor, qual é a consequência, então, de conviver, da convivência com líderes? Isso motiva as pessoas? A consequência de conviver com maus líderes. Essa é a questão até um pouco contrária à corrente. Faz com que o ouvinte repense melhor. Se a gente tem bons líderes, boas inspirações, e se eu tivesse um líder que é mau,
É como se fosse um dark side daquele filme Guerra nas Estrelas, um lado escuro da liderança. E o lado escuro da liderança existe. O lado escuro da liderança é fato. E não é fato só dessa conversa de rádio, é fato comprovado por nossos trabalhos aqui na Universidade Estadual de Maringá, dos efeitos positivos e negativos da liderança. Até mesmo quando existe um excesso de defesa na qual o líder faz de um funcionário específico, gerando inveja e conflito, piorando o clima organizacional. Mas vamos lá. O lado negativo da liderança envolve a transparência, envolve a transposição de falta de capacidade adaptativa, de fraca integridade. O líder acaba passando essa baixa visão de futuro, transfere uma percepção de incapacidade de se comunicar, de transferir. Então, no geral, existem resultados negativos para consequência institucional, tá? Na qual esse líder que tem maus hábitos, ele transfere para o seguidor e pior, para o ambiente. Não fica só repassado, professora Gisele, no seguidor, no colaborador de imediato. É reflexo no outro departamento, na outra unidade administrativa, na outra franquia ou assim sucessivamente. Então, respondendo a sua questão, é isso. Piora no comprometimento e acaba com o clima organizacional. Excelente questão. Inclusive, foi discutida muito no relatório da empresa de consultoria Seaman e Slater, lá da Austrália. O lado negativo da liderança. Muito bom, professor. Liderança é um tema só da área da administração? Tema liderança? A liderança, aí eu até pergunto para o ouvinte, o que o ouvinte acha. Escreve aí no chat para a gente, na social media. Liderança só está ligada na área de administração, que é um dos cursos, dos múltiplos cursos que a UEM traz? Não. Mas vamos lá, vamos responder de duas formas, pode ser, professora? Primeiro, só na área de administração. E segundo, em outras áreas. Vamos lá. Na área de administração, sim, é muito estudado. Vem um pouco da base de recursos humanos e hoje já é mais colocado na área gerencial, de como que a chefia, quando tem essa capacidade democrática de gestão, consegue transferir e gerar valor para a sociedade. Mas nem sempre a gente pode esperar que todos os colaboradores excedam as expectativas do cliente, se não houver um líder bem definido. Então, vamos lá. Em outras áreas, sim, nós também temos liderança. Lá fora, vamos dar um exemplo lá fora, no exterior, e depois vamos voltar para o Brasil também, ver os exemplos brasileiros. Lá fora tem uma apresentadora chamada Oprah Winfrey, é uma grande comunicadora que fez todo um trabalho voluntário de recuperação de recursos, mostrou liderança, defendeu cor, raça. Tem uma segunda líder, nesse caso, exemplo feminino, que não trabalha só na área de administração, chamada Michelle Obama, segundo grande exemplo de trabalho voluntário. Tem uma terceira mulher, também na área de políticas públicas, sai um pouco da administração, é um pouco próximo, mas é uma área muito maior, que tem múltiplas demandas, chamado Angela Merkel, da Alemanha. E tem outra moça que trabalha em instituições de filantropia, política, economia, e um bom livro também, caso quem queira uma sugestão de livro, chamado Melinda Gates. Ótimo, mas fora da área de administração, voltando para o Brasil, o que eu posso ter de exemplo? Pega a Djamila Ribeiro, filósofa, escritora, que faz todo um trabalho de literatura. Pega a Esther Sabino, do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, lidera uma equipe de 50 pesquisadores, lidera uma equipe de 110 estudantes, no geral, 200 pessoas envolvidas indiretamente. Pega a Nízia Trindade, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, inclusive formada na área de ciências sociais, ao qual é afeto aqui no nosso centro. E, por fim, último exemplo, fora da área de administração, tem a Regina Esteves, diretora-presidente de uma ONG chamada Comunitas. A Regina, por exemplo, na liderança dela, ela arrecadou 50 milhões de reais para o combate do Covid-19.
Muito legal, professor. São mulheres que inspiram mulheres, né, a liderar também. Ultimamente a gente sabe que é muito importante valorizar o papel da mulher na sociedade e na liderança também das organizações. São excelentes exemplos. Professor Walter, qual o sentido da liderança quando nós pensamos em poder na sociedade, na universidade? Ótimo. Então, essa questão, ela liga a liderança com a sociedade, liga a sociedade com a universidade. Então, o papel da universidade no mundo, ele extrapola o simples papel de formar o jovem para o mercado de trabalho. O papel da universidade, incluindo em seus planos de ensino e suas metodologias, é qual? É atribuir ao jovem o senso crítico, prepará-lo para a sociedade de transformação, sociedade com necessidades ambientais, sociais, econômicas, gerenciais e educacionais. Então, pensando no primeiro ponto da universidade. Segundo ponto que a gente pensa, no mundo, a gente está passando por uma situação de Covid-19 e o ouvinte está ouvindo diversas notícias a respeito disso, mas eu vou colocar 2 dados. Covid-19 matou 4 milhões de pessoas e causou um prejuízo de 4 trilhões de dólares no mundo. 4 milhões de pessoas, 4 trilhões de dólares. A universidade, professora, teve um papel fundamental para o desenvolvimento da vacina. Ótimo. Então, líderes de diversas instituições tomaram a dianteira para ajudar a resolver esse problema. Não somente com a equipe de trabalho, mas multi-equipe com múltiplas instituições. A gente conhece o papel da universidade, a liderança de diversas pessoas na criação dessa vacina? Não. Mas quando a gente põe no programa da rádio, a gente informa o ouvinte o quê? Nós temos o exemplo do papel da Universidade da Turquia, que criou a vacina Erukov, da Universidade Duke, que criou a vacina Arcturus, da Universidade Saskatchewan, do Canadá, que criou a vacina Vido, da Universidade de São Paulo, que criou a vacina Versamune, e, é claro, a gente mais conhece da Universidade de Oxford, que inclusive foi uma mulher que gerenciou todo o processo de liderança, tá? Então, a gente pensa nisso, liderança para pensar em poder na sociedade, para resolver problemas da sociedade. A gente não vai parar por aqui, a gente ainda está continuando, estudando, porque temos próximos passos. Desenvolver soluções para o Zika vírus, ebola, chikungunya, febre Q, dengue e outras. Isso para uma perspectiva atual, que é o Covid-19. A gente pode falar aqui de outros problemas econômicos, financeiros, empresariais, da área de contabilidade, direito, etc. Mas respondendo a sua questão, professora, é isso o sentido da liderança em ter a universidade como meio para ligar e se conectar com a sociedade, trazendo soluções eficazes. Muito bem. Professor Walter, sucesso na organização começa com a liderança, passa pela liderança, obrigatoriamente tem que ter a liderança. Sucesso, repete para mim, por favor, só para eu entender a questão, Marcelo. A liderança é um dos fatores importantes, principais, ou é o principal fator para o sucesso de uma organização? Ótimo. Deixa eu tentar entender. É um dos fatores principais para o sucesso das organizações? Tá? Ou, por exemplo, eu posso ter um líder ruim, mas a equipe é boa. Mesmo assim, eu tenho bons resultados. Por exemplo, eu tenho um técnico ruim, mas o time é bom. Ele não é bom líder, mas o time vai ser campeão. Dá para ser assim ou não? Ótimo, é uma boa questão. Olha, primeiro ponto, a gente sabe que o mundo ele não é estabilizado. Organizações também não são fixadas. Então, é possível uma troca de liderança e, num primeiro momento, o líder desempenhar de uma maneira negativa, de uma maneira abaixo do esperado. Não necessariamente a instituição vai ir mal por consequência, porque às vezes o papel do time está tão bem desenhado, está tão bem definido, que já está andando por si só. Tá? Então, existe o elemento da liderança, 2, existe o elemento do time dos colaboradores, e 3, existe o elemento da própria organização, que ela funciona por si só.
Tá? Existiu uma troca numa liderança de uma grande empresa mundial, que o diretor Steve Jobs morreu, e num primeiro momento entrou um segundo CEO, e naquele início existiu uma queda, evidentemente, da instituição, mas ao longo do tempo ela teve sucesso, sim. Em diversos casos, a liderança se transforma em ações positivas que geram sucesso nas instituições. Em outros casos, a liderança não necessariamente leva a melhores resultados. Por quê? Porque os colaboradores preferem voltar para os hábitos antigos. E aí, nem com um líder sensacional a gente consegue para frente, dado esse hábito. Então, o ponto-chave aí para o ouvinte marcar nessa pergunta e nessa resposta é: a gente precisa transformar os hábitos, novas atitudes. Verdade, professor Walter. Existe muita distorção quando o assunto é liderança? Pode complementar, pode complementar. Posso complementar? E professor, pergunta novamente. A liderança é um dos fatores fundamentais de sucesso? O Marcelo perguntou para nós. Um fator de sucesso realmente é a liderança. Eu vou dar um segundo exemplo. Pouca gente conhece a Sandra Benites. A Sandra Benites é uma indígena, ela é uma antropóloga, educadora, e a primeira curadora indígena do MASP, museu. O MASP, museu, uma organização, estou trazendo aqui diversos exemplos, que é privado, que é público, que é educacional, que é governamental, e ela trabalha na exposição de histórias indígenas. E aborda temas como impacto, crise ambiental, apagamento da ancestralidade, etc. Em um momento como o nosso, está muito difícil adquirir recursos financeiros, doações, para manter o MASP. E a liderança da Sandra Benites está indo muito bem para o sucesso do museu. Tá? Lembrando para o ouvinte que um museu, tal como o MASP, ele tem um orçamento anual próximo de 40 milhões de reais. E ela está fazendo uma diferença na transformação da motivação. Legal, Marcelo? Professora Gisele? A minha pergunta é se existe muitas distorções quando o assunto é liderança. Existe um pouco, sim. Digamos que é uma faca de dois gumes, a qual, por um lado de distorção, pode ser positivo, por um lado de distorção, pode ser negativo. A gente fez um trabalho aqui na UEM com o professor Juliano Domingues. Nós fizemos 2 trabalhos científicos. O primeiro trabalho com 145 líderes, o segundo trabalho com 55 líderes na região Londrina, Maringá, todo esse eixo. E eu vou falar rapidamente, professora, pelo lado positivo, e segundo, pelo lado negativo, que mostra um pouco essa distorção da pergunta. Pelo lado positivo, o líder gera, captura aspectos positivos, reduz incerteza, aumenta o alcance dos objetivos e recompensa o comportamento, dá o elogio, dá o mérito. Pelo lado positivo, ele também consegue fazer punições. Punição no sentido de correção, punição no sentido de direcionamento. Tá? Ele aumenta esse reconhecimento, fornece algum bônus, alguma comissão, alguma honraria e etc. Pelo lado negativo, que é um pouco de distorção, nem sempre a liderança é efetiva em todas as situações. A liderança, às vezes, desenvolve um papel de dependência. Palavra-chave aí para o ouvinte, seguidor do nosso canal de social media, dependência. E ao ter dependência, limita a capacidade criativa do colaborador ou do time, e ao limitar a capacidade criativa, a capacidade de execução, o colaborador, o time desempenha pior, tá? Ele acaba ficando menos motivado. Essa dependência, ela sobrepõe, ela causa uma capa que reduz o desempenho no trabalho, e pior, viu, professora? A dependência de um colaborador, ou de 2, 3, acaba gerando uma contaminação viral nos outros, diminuindo a confiança e assim sucessivamente. Então, respondendo, sim, tem um pouco de distorção. Não é sempre
um lado, acreditar que a liderança vai resolver. Ela tem uma faca de dois gumes, pelo lado positivo e também pelo lado negativo. A gente conseguiu comprovar isso com resultados abaixo do esperado com essas duas pesquisas aqui na UEM. Muito legal, muito interessante esse viés, professor Walter. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, né, com novas tecnologias, novas formas de comunicação. Qual é o novo papel das lideranças nesse mundo globalizado? O novo papel da liderança é reconhecer o mundo globalizado, reconhecer mudanças e fazer adaptações. Então, tem duas grandes mudanças acontecendo concomitantemente. Me permita explicar essas duas rapidamente. A primeira mudança, Covid-19, a segunda mudança, mundo globalizado. Eu vou fazer a exemplificação das duas e já vou conectar o líder no meio desse processo. Então, o Covid-19 mudou muitos hábitos, muitas formas de trabalho. E com isso, muitas instituições viram que é possível até fazer um trabalho remoto, fazer um trabalho diferenciado. E um levantamento de uma instituição chamada Deloitte mostrou que 48% dos trabalhadores desta empresa, a empresa global com escritórios em todos os países, salvo engano, tem em Maringá também vários alunos do curso de administração e contabilidade, economia também participam do processo de seleção, trainee lá, foram selecionados, inclusive, uma grande honra aqui para a UEM. Eles estão passando a trabalhar remotamente. E a instituição, e o líder da instituição, reconheceu isso e falou, agora a gente está dando a opção. Ou seja, no mundo globalizado, no mundo conectado, e por meio da conexão, a instituição falou, peraí, é possível vocês trabalharem remotamente. Segundo exemplo, a Pricewaterhouse falou para 40 mil colaboradores, vocês podem trabalhar e se moldar nesse ambiente conectado. Eventualmente precisa de uma reunião ou outra, precisa de um trabalho ou outro. E ela vai fazendo uma nova adaptação. Isso mostra que o papel desse novo líder no mundo globalizado conectado é um reskill. Reskill, professor, é como se fosse assim, uma reorganização das habilidades. De reorganização, remodelar, skill, para o ouvinte que não conhece, de habilidade. Então, é uma reorganização da habilidade de forma a preparar a força de trabalho, o time de trabalho, para uma era que a gente vai conectar inteligência artificial, tecnologia remota, liderança mobile e outras formas de gerenciar instituições. Muito bom. Professor Walter, voltando aqui para a UEM, qual o papel da UEM na formação de lideranças? A UEM tem um papel fundamental por meio de múltiplos cursos e múltiplos eventos de extensão, ensino e etc. O CSA, que é o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, possui um curso que é administração, e dentro desse curso de administração tem discussão dos conhecimentos de liderança, já na forma de múltiplas disciplinas e disciplinas conectadas. Tá? No curso de administração, ele está aqui na universidade há mais de 40 anos, fornecendo embasamento. E o papel da instituição é fornecer capacidade de entendimento em termos de recrutamento e seleção, treinamento de pessoas, gerenciamento de competência, capacidade de desenvolver habilidades e a mudança da atitude da sociedade. Não somente do primeiro colaborador, mas também de toda a equipe. Então, a gente consegue fornecer, por meio dos cursos e da universidade, diferentes ferramentas, técnicas e simulações de transformação para com a liderança. Inclusive, a UEM formou muitos líderes aqui que estão, hoje, tocam instituições de renome, tanto nacional quanto internacionalmente. Muito bem, nós estamos apresentando pela UEM-FM o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania. Estamos também no Facebook e no YouTube. Hoje, o nosso tema, liderança nas organizações. Estamos recebendo aqui Dr. Walter Afonso Vieira, docente do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Administração da UEM. E também, Dr. Walter é top 10 mil da América Latina. Está conversando com a gente. Comigo, a doutora Gisele Mendes de Carvalho, que é diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e é responsável por este projeto, por este programa. Doutor Walter, o senhor pesquisa, estive dando uma olhada no seu trabalho, aliás, parabéns, o senhor está entre os melhores pesquisadores da América Latina e a gente fica muito feliz em tê-lo no quadro da Universidade Estadual de Maringá e mais ainda, tê-lo no nosso programa. O senhor pesquisa liderança e marketing.
Fale um pouquinho dessa pesquisa. Que relação existe? Liderança e marketing estão diretamente ligadas? Uma contempla, uma completa a outra? Como é que funciona a liderança e marketing? Ótimo, excelente pesquisa, essa questão da liderança e do marketing. Antes de fazer fornecer a resposta, muito obrigado também pelo ranqueamento. O ranqueamento mostra um esforço de múltiplos pesquisadores da universidade e do papel da universidade estar conectada com a realidade mundial, que nesse caso, a realidade da América Latina. Alguns pesquisadores, inclusive, são ranqueados no mundo inteiro, e mostra, assim, a UEM é um carro-chefe, casa cheia. A gente tem orgulho da instituição. Voltando à questão, como é que faz a ligação da liderança para o marketing? A gente trabalha aqui dentro do curso, dentro da perspectiva de marketing, com uma capacidade da instituição de ser orientada para o mercado. Marketing tem uma orientação de mercado que visa valor para a sociedade, valor para o colaborador, retorno para a instituição, quer retorno para a instituição por meio de doações, se for uma APAE, quer retorno para a instituição por meio de lucro, se for iniciativa privada, e, por fim, outros aspectos de responsabilidade social, porque senão o mundo não se sustenta. Analisando essa mesa com 4 pés, esses 4 pontos de marketing, a liderança ela é repassada da orientação de marketing para o papel do gestor. E o gestor é responsável por transmitir por toda a cadeia. Imagina uma cadeia de 5, 7 funcionários, é mais fácil. Imagina o exemplo que a gente deu ali com 200 mil colaboradores, é mais difícil. Então, o marketing ele visa focar um pouco no planejamento estratégico, curto prazo, longo prazo, e esse planejamento é repassado por meio da liderança. Mas, Marcelo, não é o líder só. Múltiplas instituições têm múltiplos líderes. É o líder acima que repassa para o próximo líder da subunidade ou do subdepartamento ou da sucursal, que vai transmitindo esses valores, cobrando resultados e, acima de tudo, ensinando para inspirar próximos trabalhos. Esse é o papel do marketing, um pouco mais macro, e do líder, um pouco mais micro, transmitindo, recebendo e fornecendo feedback. Se não der um feedback, volta àquela sua primeira pergunta, né? Professor, sou motivado, tenho resultado, mas não consigo transmitir para o colega, nem receber o feedback. Tá bom? Excelente. É verdade. Professor, existem pesquisas sobre liderança e marketing, né, publicadas? O senhor mesmo tem várias pesquisas publicadas. Fala um pouco sobre elas, por favor. Existem múltiplas pesquisas sobre liderança, existem múltiplas pesquisas que conectam a liderança no marketing. Aqui na UEM, programa PPA, mestrado e doutorado em administração, a gente pegou o papel da liderança e correlacionou com o papel do vendedor, porque um dos fatores chaves no marketing é o vendedor. Então, a gente pegou a perspectiva do vendedor, o conhecimento do vendedor, etc., e relacionou. A que ponto esse vendedor consegue obter um conhecimento maior de recursos humanos que vem da liderança? Então, a gente fez essa ponte, professora. E a gente fez o quê? Fez um trabalho que a gente orientou o vendedor por 2 orientações. Uma orientação que ele tinha exatamente tarefas. Então, OT, orientação para tarefas. O vendedor era focado em fazer atividade do dia a dia, momento a momento, e a gente pegou uma segunda orientação do vendedor, que é a ideia de marketing, repassou para ele e falou, não é só tarefa, a gente quer uma orientação de aprendizagem, OA. A gente quer que o colaborador desenvolva, aprenda mais, saiba buscar clientes, saiba buscar resultados, saiba buscar patrocínio, social media, etc. E a gente pegou essas 2 vertentes, a primeira orientação para a tarefa, a segunda orientação para a aprendizagem, e colocou o líder em cima. E quando a gente viu essa liderança, foi muito interessante. Em 2 momentos diferentes, a liderança de transformação e a liderança de transação potencializaram, alavancaram os resultados finais em aproximadamente 8%. O ouvinte, isso significa 8% do faturamento, tá bom?
Então, tem essa conexão, sim. Mas não é só, a gente pode passar para a efetividade de times. Uma vez nós fizemos um trabalho em bancos, o banco trabalha muito em equipe, tem metas por equipe e etc. Verdade. Sim, professor Walter, agora uma última pergunta sobre as suas pesquisas, além do site do PPA, né, do Programa de Pós-Graduação em Administração, do próprio Departamento de Administração da UEM, onde nós podemos encontrar publicadas as suas pesquisas sobre marketing e liderança, professor Walter? Ótimo. Então, para o ouvinte que está interessado em conhecer um pouco mais, a gente vai dar um primeiro site, que é o site do departamento, www.em.br, mostra todo o departamento, diversos pesquisadores, diversas linhas de trabalho. O segundo site é o PPA, que mostra uma linha de trabalho em pesquisa, e um terceiro site, e aí é um site bem interessante, que é o papel da Universidade, da UEM, é um site de periódicos da UEM. O ouvinte entra no site periódicos.em.br e lá tem um periódico chamado Cadernos de Administração, tanto quanto outros periódicos, que mostram muitas pesquisas, muitos trabalhos de projetos de instrutoria em organizações públicas, privadas, terceiro setor, em liderança e em outros temas também, caso queira. Mas o ouvinte também pode me solicitar, eventualmente, algum material extra, eu posso encaminhar com o maior prazer. Entrar no site do departamento, tem meu e-mail lá público, vavieira@uem.br. Obrigada. Excelente. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e eu quero fazer um registro para vocês que a Alfred Dodson Scientific Index, que ranqueia as universidades e cientistas de todo o planeta, acaba de divulgar. A Universidade Estadual de Maringá é a 4ª melhor universidade estadual do Brasil e a 1ª do Paraná. Além disso, 102 pesquisadores da UEM estão entre os melhores da América Latina. Também no grupo de países de desenvolvimento, o chamado BRICS, que é Brasil, Rússia e Índia. Portanto, a UEM está entre as melhores, seja de Maringá, seja do Paraná, seja do Brasil, seja da América Latina. Eu quero aproveitar para fazer um convite, porque a UEM prorrogou as inscrições do vestibular e do PAS até o dia 8 de novembro. Você vem para uma das melhores universidades da América Latina, porque a UEM é para mim, a UEM é para você e a UEM é para todos. Tanto é que eu já preparei até o seu diploma. O pessoal que está me vendo aqui, olha, um diploma oficial, a UEM é para mim, a UEM é para você, a UEM é para todos. Entre lá, www.vestibular.em.br, www.pas.em.br e venha para a UEM. A UEM vai fazer parte, com certeza, da sua vida. Hoje nós tivemos, já que falamos em pesquisadores top da América Latina, um dos pesquisadores top 10.000 da América Latina, professor Dr. Walter Afonso Vieira, docente do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Administração. Aprendemos um pouquinho como sermos líderes efetivamente produtivos e com resultados efetivos. Professor Walter, que bom recebê-lo aqui, foi uma honra. Parabéns pelo trabalho e parabéns pelo ranqueamento aí, por todo o esforço. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite para esse programa extremamente interessante, que é o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania, da Rádio UEM FM 106.9. E muito obrigado principalmente a você, ouvinte, que está seguindo a gente no canal do YouTube, no Facebook, na social media, na própria Rádio UEM, mandando notificações, perguntas, dando seu like, fazendo encaminhamento do post. E também agradeço à professora Gisele pela moderação nas questões. Marcelo, meu muito obrigado e é sempre um prazer para a instituição e para a sociedade. Muito obrigado, professor Walter. Comigo também por aqui, a responsável pelo programa e minha parceira de lives e de apresentação de programa, a doutora Gisele Mendes de Carvalho, que é diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEM. Gisele, obrigado mais uma vez. Um ótimo dia para você, bom fim de semana. Obrigada, Marcelo. Obrigada aos ouvintes, como o professor Walter bem lembrou, que estiveram conosco nessa hora de hoje, né? Sempre o programa vai ao ar às sextas-feiras, às 10 horas da manhã, e nós tivemos a felicidade de receber o professor Dr. Walter Afonso Vieira, do Departamento de Administração, do Programa de Pós-Graduação em Administração, que pesquisa sobre liderança nas organizações e falou tantas coisas interessantes para a formação de novos líderes na sociedade de hoje. Muito obrigada, professor Walter, aos ouvintes, e a você, Marcelo, e a equipe da ASC UEM. Muito bem, o programa Justiça, Negócios, Finanças e Cidadania
é a universidade ouvindo a população no seu dia a dia, vai ao ar, você sabe, sextas-feiras às 10 horas. Não conseguiu acompanhar o programa? Vai lá no Facebook da rádio, vai lá no YouTube também. E este programa vai ser reapresentado na segunda-feira, aqui na Rádio UEM-FM, às 8 horas da noite. Nos siga nas redes sociais. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, sou comunicólogo da UEM-FM. No estúdio 2 está o Ademir Francisco e também o Everton Vieira. Nas redes sociais, nós temos sempre o trabalho e a logística da acadêmica de Direito aqui da UEM, a Maria Eduarda Vicenzi. Na UEM TV, o Ronaldo Vanzo, a divulgação institucional do André Scarati, da jornalista Camila Cantoia, na secretaria da ASC, a Lúcia Bianchi, e o assessor de comunicação é o Elias Gomes de Paula. Eu quero dizer que nós ainda estamos em pandemia, portanto, o distanciamento se faz necessário ainda, cuidados com a higienização, álcool gel, aqui na UEM, o pessoal que me vê sabe que nós temos em todos os departamentos, e não se esqueça, claro, da sua máscara de proteção, essa aqui, respeito às diferenças. E para fechar, já que a gente está falando de liderança, a gente vai deixar uma canção do poeta Renato Russo, aliás, ontem foi o dia do poeta, ele e o grupo Legião Urbana com uma canção que chama-se Mais Uma Vez. Um abraço a todos vocês, continue ouvindo a UEM-FM, que aqui tem uma programação acima de qualquer suspeita. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Obrigado.